Bom dia, meus amigos. Estamos com o nosso vídeo 5080 pelo Brasil e para o Brasil. Trabalhamos para o pessoal da faixa etária de 50 a 80 anos, um povo que é meio desprezado. Nós temos que entender que o Brasil é um país que tem certos preconceitos arraigados dos costumes de outrora. Nós vamos falar mais desembaraçadamente, porque estamos medindo muitas palavras num tom muito assim solene. Nós ficaremos hoje mais à vontade. Então, nós temos aqui o canal 5080 Tony Ferreira, que é um canal para pessoas de 50 a 80 anos e, evidentemente, seus filhos e netos que se interessarem pelas matérias, porque os vovôs, eles estão sendo desprezados, os papais estão sendo desprezados pelas autoridades deste país. Tanto é que há no Supremo Tribunal Federal, como eu reiteradamente já falei, uma votação que está de 5 a 5, precisa do desempate do ministro Alexandre de Moraes, para dizer que o tempo anterior a 1994, data do Plano Real, já computado, tempo de contribuição do trabalhador, que alcança os 60, 70 anos, deve ser computado para aposentadoria, seja em forma de revisão, seja na forma da solicitação do benefício de aposentadoria, porque é um absurdo tirar-se direito adquirido de alguém. Nós temos também o canal onde você pode se inscrever, clicando aí no vermelhinho, inscrito, e fazer perguntas de direito, porque nós estamos trabalhando com o direito do modo mais simples possível, porque o direito é uma ciência, e o direito tem vários ramos, direito civil, direito público, direito privado, e aí entra o fundamental do direito público, que é o direito constitucional, bem como o direito administrativo. E já tem algumas perguntas, por exemplo, um assistente do canal pergunta se o presidente da República pode fechar o Congresso Nacional convocando para tal as Forças Armadas. A resposta é não, com não bem redondo, porque o presidente está subordinado à Constituição Federal e a todas as leis deste país que ele solenemente jurou cumprir ao assumir perante o Congresso Nacional, que é um dos poderes da República. Não há um dos poderes da República. Não há no Brasil, na Constituição Federal de 1988, a mínima lacuna para que se possa alguém, seja qualquer dos poderes, tomar o próprio poder. O presidente tem um poder que lhe foi dado na forma da Constituição, do artigo 1º, parágrafo 1º, pelo povo, porque solenemente se diz, ou a Constituição diz, que todo o poder emana do povo e será exercido por seus representantes. E o presidente da República é o representante mor do nosso povo, de mim, de você, de qualquer um de nós. Aí o ouvinte, o telespectador diz, mas quem manda na família não é o pai? Não, ao engano. É o pai e a mãe. Hoje existe o poder familiar. Esse argumento de que o pai da família que dá as ordens é o soberano da família, isso aí é coisa do passado. É coisa do Código Civil de 1916, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1917 e superado agora pelo Código Civil vigente de 2012, não é isso? Muito bem. Nós temos aí outra pergunta. Se as Forças Armadas são poder da República? Resposta redondamente é não. As Forças Armadas são instituições para servir aos poderes da República, para dar a segurança nacional na forma da lei. Os poderes da República estão enumerados no artigo 2º da Constituição Federal, que são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Somente ao tempo do Império, na Constituição de 1824, Constituição Imperial, que era outorgada, o imperador mandava mesmo com mão de ferro, dava outorga para o povo das leis. A Constituição, essa de 1824, ela reconhecia um poder moderador que ficava
na mão do presidente da República. E eu vou lhes dizer com palavras simples: há imbecis, que em todo ramo há imbecis, e no ramo de direito também os há, que dizem, o poder, as Forças Armadas têm um poder moderador. Pô, se as Forças Armadas nem poder o é, como é que ela pode ter o poder moderador? A forma do artigo 142, ao neném chorando ali, na forma do artigo 142 da Constituição Federal, tão decantado aí por quem não entende nada de direito, notadamente de direito constitucional, o artigo 142 diz precisamente na sua interpretação genuína que as Forças Armadas são instituições permanentes e que estão para servir aos poderes da República quando necessário. Eu queria lembrar que nas eleições, determinadas regiões conflituosas, como o sul do Pará, como regiões que margeiam outros países sul-americanos, como Bolívia, Colômbia, há uma chamada para o Exército Brasileiro, inclusive para levar urnas de votação em comunidades bem distantes, comunidades quilombolas, indígenas, etc. e tal. Nós não podemos querer interpretar a Constituição da República Federativa do Brasil a nível de ideologia. Não existe ideologia. A ideologia é a Constituição. E a Constituição é aquele comportamento estanque. Ninguém pode divagar em interpretações. A interpretação não é do meu jeito. A interpretação é sistemática. E isso aí já levou a muitas aberrações. Eu vou lhes dizer o seguinte: eu tenho criticado, eu sou um crítico construtivo do Supremo Tribunal Federal. O artigo 5º da Constituição Federal, na sua cabeça, do seu caput, diz que todos são iguais perante a lei, sem diferenças de raça, sexo, tarará, tarará. Ora, se todos são iguais perante a lei, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Certo. Igualdade. Aí vem lá o artigo 200. Este artigo, 226, melhor dizendo, porque eu não decoro nada, nem meu nome. O artigo 226, ele trata da família, do casamento e diz que o Estado facilitará a conversão da união estável, entre o homem e a mulher em casamento civil. Ora, o que faz este artigo 226 nesse parágrafo 3º que diz que o Estado facilitará a conversão da união estável entre o homem e a mulher em casamento? Ele interpreta a igualdade de direitos entre homens e a mulher. A desigualdade pode ser dada pelo Constituinte, que é uma desigualdade que vem sair para os religiosos, é uma desigualdade até bíblica. Homens e mulheres têm as suas funções na família e em toda a disciplina bíblica. E na disciplina normal, que muitas coisas, por incrível que pareça, do nosso direito, vem do direito canônico. Vem do Gênesis de Moisés, vem não matarás, que é matar alguém no nosso Código Penal, vem não furtarás, que é cometer furto de coisa alheia móvel, artigo 155 do Código Penal brasileiro, o direito material, vem aquela que não mentirás, não cometerá falsa testemunha, e o nosso Código Penal, no artigo 342, diz que é crime você mentir em juízo à testemunha, cometer falso testemunho. Desculpa eu ter olhado para trás. Mas nós estamos nesse ponto. As leis são normas fixas, são normas de estudiosos, são normas científicas. Nós não podemos, nenhum partido político pode interpretar a lei a seu modo, e nenhum tribunal. Eu critico essa decisão do Supremo Tribunal Federal em ter permitido, através de um processo com repercussão geral, que as pessoas, os iguais, se casassem, homens e mulheres. Eu não sou contra especificamente isto. O amor é eterno e eu não vou nem plagiar o poeta Vinícius de Moraes. Mas, vejam bem, não é que eu seja preconceituoso ou isto e aquilo, eu estou olhando sobre o prisma da lei em vigor.
E eu provo isto porque há vários projetos no Congresso Nacional tratando da união estável ainda hoje. E esses projetos não foram votados. E vai o Supremo Tribunal Federal e atropela o Congresso Nacional. Olha aí, não houve harmonia de poderes, né? E tira do Congresso Nacional e do povo uma forma de se manifestar quanto a seus direitos e garantias individuais, notadamente quanto ao direito personalíssimo, que é o de casar-se, de manter uma união estável, amorosa, uma união afetiva, constituir uma família com pessoas do mesmo sexo. Os países civilizados fizeram isso através de plebiscito. Foi assim na Irlanda, na Eire, lá que faz parte da Grã-Bretanha, cuja capital é Dublin, e outros países. A Constituição norte-americana é de 1787. Ela não guarda semelhança, diz os juristas. Não deveria guardar similitude com a nossa Constituição Federal, porque só neste período republicano, de 1889 para cá, nós temos aí 7 constituições e a atual já tem quase 130 emendas. É muita emenda. A Constituição americana de 1787, que lá é um Estado confederado, aqui é um Estado federado. Essa Constituição americana ela tem apenas 27 emendas. Quer dizer, nós trabalhamos aqui com o direito flexível. Então, se quer mudar, dar o dever, o direito de casar pessoas do mesmo sexo, que mudemos a Constituição Federal. Mas o Supremo Tribunal fez através de uma decisão judicial aplicável a um só caso que teve repercussão geral. Muitos elogiam isso, mas eu acho isso um verdadeiro ativismo judicial. O poder judiciário se imiscuindo em tarefas específicas do poder legislativo, em jurisdição do poder legislativo, em competência do poder legislativo. E outra pergunta, se o presidente pode, através de decreto, tomar medidas que possam restringir o comando do Congresso Nacional? Não. A resposta é não, um não bem redondo. Porque o decreto, nas normas brasileiras, nós temos, tudo gira em torno da Constituição Federal. O processo legislativo está no artigo 59 da Constituição Federal, que diz que forma-se o processo legislativo a partir de emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos, e aí vai em frente. Os decretos, eles só têm valor se interpretarem a lei e se tiver condizente com a mensagem da lei, a chamada mens legis, mensagem da lei. Se o decreto criar direitos e deveres contrariando a uma lei vigente, esse decreto é absolutamente nulo, é o natimorto. Porque o decreto é para explicitar as leis, para facilitar a sua aplicação. O presidente da República, por força do artigo 87, cabe expedir decretos para o fiel cumprimento das leis. Então não se pode através de decreto, o presidente da República, o governador do estado, criar direitos e obrigações que não estejam previstos em normas anteriores, e vamos chegar já na pandemia. Então, o princípio da reserva legal, o artigo 2º da Constituição Federal, é um princípio, dali se parte tudo, parte toda a legislação. Nenhum de nós poderá fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Lei aí entenda-se, lei votada pelo Parlamento Nacional, na forma prevista na própria Constituição. Nós não podemos, de forma nenhuma, pensar que o presidente da República, em qualquer democracia, pode tudo. Primeiramente, ele é eleito para 4 anos. Donald Trump, como diz o povo, se ferrou lá na reeleição dos Estados Unidos. Por quê? Porque não fez um bom governo. E nesse tema é muito delicado. Nós estamos numa situação de polarização. E é bom você, meu amigo, minha amiga, sua família, refletir. Já tivemos 13 anos de um governo populista, de um governo trabalhista, que não era nem trabalhista, era mais populista e demagogo do que se pensa. 13 anos. Os senhores busquem
os feitos deste governo de 13 anos, desse governo passado. Copa do Mundo e suas obras, Olimpíadas e suas obras, antro de corrupção. Não estou dizendo que para mim é heresia dizer que neste governo atual não há corrupção. A corrupção é íncita ao poder onde transita dinheiro. Os esbanjamentos, isso se dá nos três poderes, esses esbanjamentos. São lagostas, filé de lagostas e vinhos com no mínimo 3 premiações lá para os banquetes do Supremo Tribunal Federal. Quando o gringo, o americano, o alemão, o australiano preferia uma pingazinha com a panelada, com o sarrabulho de porco, com coisas exóticas, porque vinho ele toma em França, toma na Itália, toma lá na Austrália, toma nos Estados Unidos. Então nós precisamos ser Brasil. Nós temos de deixar de imitar os norte-americanos, os europeus, acabar com essa elite, que não é elite, porque nós não temos como ser elite. Nós somos um país subdesenvolvido ainda. Nós estávamos alçando ao desenvolvimento e vem um retrocesso político incomensurável que temos que superar com as próximas eleições. Espero que os senhores não voltem ao passado, que eu, no meus 50, 80, não volte ao passado, com a minha turma de 50 a 80 anos, que só de idosos são 13% da população nacional. Aí já dá coisa quase de 30 milhões de brasileiros acima de 60 anos. E esse pessoal tem juízo e tem que dar juízo para os seus filhos e netos. Nós não podemos de apologia, de força, de ideologia, de é A, é B, é C, é qualquer um. Qualquer um que não já tenha demonstrado o que é, o que foi e o que é, ou qualquer um ou uma que tenha projetos, que tenha visão de futuro, que tenha sobretudo o desejo de fazer valer as leis deste país, mesmo que tenha que propor leis submetidas ao Congresso Nacional. Nós não podemos continuar a sermos uma república que o ministro das Relações Exteriores deste governo atual disse: o Brasil é um pária do universo. É interessante. E sobre este Brasil de hoje, os senhores viram a reunião do dia 22 de abril, dia de descobrimento do Brasil de 2020, do Ministério do atual governo? Olha, eu já presenciei cenas patéticas. Um cidadão, ministro da Educação, disse: esses vagabundos aí, não sei, apontando lá para o rumo do Supremo Tribunal Federal. O que é isto? O que é isto? As funções são públicas. O poder dever está inscrito em lei. O juiz, seja ele de que instância for, o presidente da República, o senador, só pode fazer o que a lei determina. Jamais o senhor Eduardo Pazuello, que chamam de pançudo, poderia ter ocupado o Ministério da Saúde, porque ele é um militar da ativa. E esses cargos são incompatíveis. Não crie lacunas nem fissuras na lei para justificar o injustificável. Na administração pública só se pode fazer o que a lei prevê. Já na iniciativa privada, o que a lei não proíbe pode-se fazer. Mas na administração pública, a partir da licitação, a licitação tem que obedecer às suas leis, suas regras a partir da lei 8.666. Fora dali é nula, é anulada a licitação. E assim também todas as demais atitudes dos governos, dos três poderes da República, da administração pública em geral, que cai no princípio esculpido no artigo 37 da Constituição, que é princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E para ter eficiência tem que se ter um Ministério do Planejamento. Temos que ter ministros competentes. O Brasil tem gente competente, nós exportamos talentos em todas as áreas, até cantores. E estamos ouvindo um chororô há mais de 30 anos, não um Chitãozinho e Chororó, que são bons em determinadas músicas,
Mas a música brasileira, sinceramente, não é isso, ó, Roberto Carlos? Mas é isto. Então, a última pergunta é se a vacina é obrigatória. A vacina, ela é obrigatória pela própria cultura nacional. Tivemos a vacina contra a varíola estudada desde 1800, desde o século XIX. Tivemos a vacina contra a poliomielite, que veio aí o Zé Gotinha, a sarampo e tantas outras vacinas. A vacina é uma precaução, não existe prescrição médica, ao contrário do que pensa o senhor Queiroga, ministro da Saúde do atual governo, prescrever vacina. Será que o criador vai ao veterinário? Eu estou olhando para o outro rebanho. O criador de gado vai ao veterinário para que ele prescreva uma vacina contra a fitose, senão a venda, o laboratório, a clínica veterinária não vai vender a vacina? Não existe vacina para doença. A vacina é uma precaução contra o vírus, para o organismo adquirir anticorpos, contra o vírus que gera determinadas patologias, né? Então, ciência é ciência, direito é ciência. Clica aqui, vem comigo, meu amigo que tem 50 a 80 anos, vamos tentar fazer valer os nossos direitos. Porque os senhores sabem que as filas já não estão exceto aeroportos. No aeroporto o povo é civilizado, se põe como civilizado, né? Tudo bem, a fila dos 80, 70 a 80, as filas dos acima de 60 anos, tudo bonitinho. Mas por aí afora, então, supermercados, farmácias, muitos locais públicos até, não estão mais organizando as filas. Se você chegar, meu amigo, de 60 anos acima e tiver 10 na fila, tiver só uma fila, você diz, olha, você olha se tem algum velhinho na fila, se tiver, ó, passa à frente, meu amigo, alguma mulher com neném no colo, passa à frente que você tem o direito de ser atendido com privilégio, com primazia, com prioridade. E você entra na fila em primeiro lugar, porque a lei quem cumpre é o cidadão. A lei nos é destinada. Se nós não velarmos e zelarmos pelo cumprimento da lei, quem vai? Eu vejo muita gente dizer, eu vou procurar os meus direitos. Tu não vai procurar, o teu direito está contigo. Se tu tem o dever de fazer isto, aquilo, de pedir pensão do marido, da mulher, de quem for, pede, conversa com a pessoa devedora. Se tu tens a posse de um imóvel há 5, 10 anos, tu tem o direito ao uso capião, que a posse é de quem habita o imóvel. A posse não é papel, papel não é posse. Muitas vezes se tem a posse e não tem a propriedade. Daí a alienação fiduciária dos carros, né? Onde o financiador, a instituição financeira, tem a propriedade e a posse indireta, e você tem apenas a posse direta. Não dirigiu direito, não pagou, puxa o carro, busca aí a apreensão. E é de chofre isso, é de imediato. Então, meus amigos, clica aí, inscreva-se no canal, mande a sua perguntinha de direito, porque direito, nós manuseamos direito há décadas. Eu não vou dizer quantas, senão você vai me chamar de velho e eu vou entrar com ação de dano moral contra vocês. Uma boa tarde a todos.